Se você tem pais, avós ou pessoas idosas em casa, não ignore isto. Compartilhar este vídeo pode evitar uma infecção grave, uma hospitalização ou algo pior. Às vezes, proteger quem amamos começa com algo tão simples quanto o que colocamos no prato. Compartilhe antes que seja tarde. Este peixe está cheio de parasitas mortais para pessoas idosas e pode estar, neste exato momento, na sua cozinha. Parece alarmante, eu sei, e foi justamente por isso que hesitei muito antes de falar sobre isso. Porque uma vez que você descobre o que pode se esconder dentro de um filé aparentemente perfeito, você nunca mais olha para o peixe da mesma forma. Mas ignorar não faz com que deixe de existir. Na verdade, o problema não é novo, nem raro, nem exclusivo de uma cadeia alimentar ruim. Os parasitas fazem parte da relação entre os seres vivos e a comida desde sempre, muito antes de existirem supermercados ou controles sanitários. Os animais já conviviam com organismos que dependiam deles para sobreviver. É assim que a natureza funciona. Cada ecossistema está cheio de interações invisíveis, criaturas que se alimentam de outras, micro-organismos que colonizam corpos, ciclos que se repetem uma e outra vez sem que percebamos. A maioria dos animais selvagens vive com parasitas internos durante toda a vida. Isso não os torna defeituosos, torna-os naturais. Agora, a nossa forma moderna de produzir alimentos mudou parcialmente esse cenário. Animais criados em sistemas controlados têm dietas reguladas, espaços monitorados e menos contato com fontes de infecção, o que reduz muito a presença de parasitas. Isso não significa que esses sistemas sejam perfeitos, mas neste ponto específico, oferecem uma vantagem inesperada. O peixe, porém, segue regras diferentes. Ao contrário do frango, da carne bovina ou do porco, grande parte do peixe que consumimos não vem de ambientes fechados e controlados, mas diretamente do mar ou de rios abertos, onde os peixes vivem imersos em um ecossistema complexo, compartilhando espaço com milhares de organismos, incluindo parasitas. Mesmo os peixes de criação, especialmente os cultivados em mar aberto, não podem se isolar completamente desse ambiente. Por isso, embora os controles sanitários revisem, limpem e descartem muitos exemplares contaminados, não é possível detectar absolutamente todos os casos. E é aqui que a teoria se torna um pouco mais desconfortável, porque, do ponto de vista ecológico, encontrar um parasita ocasional seria totalmente normal. O estranho, na verdade, seria que eles não existissem. Mas, do ponto de vista humano, descobrir algo se movendo na sua comida provoca uma reação imediata, visceral, não apenas pelo nojo, mas pelo que isso pode significar para a sua saúde. É aqui que surge o protagonista silencioso de muitas dessas histórias virais. Os anisakis são pequenos vermes que habitam peixes marinhos e que, se chegarem vivos ao nosso organismo, podem se instalar temporariamente no sistema digestivo, não porque o corpo humano seja o destino ideal deles, mas porque acidentalmente nos tornamos parte do ciclo deles. Em muitos casos, o corpo os elimina sem que a pessoa perceba, talvez com leves desconfortos digestivos que se confundem com uma indigestão comum, mas em outros casos, o organismo reage com inflamação, dor ou sintomas mais sérios que obrigam a procurar atendimento médico. Existem até situações raras em que precisam ser retirados por meio de procedimentos clínicos. Não é o mais comum, mas também não é impossível. E embora os números globais indiquem que essas infecções diagnosticadas sejam relativamente raras, algo importante é entender: muitas vezes passam despercebidas ou são atribuídas a outras causas, o que significa que o fenômeno existe, mesmo quando não é registrado. Agora vem a parte principal, porque existe uma razão concreta pela qual o risco real pode ser drasticamente reduzido, e tem a ver com algo que você provavelmente já faz na sua cozinha, sem dar muita importância. Sim, cozinhar o peixe elimina praticamente qualquer risco, mas sejamos honestos, não estamos falando de peixe bem cozido, estamos falando de comê-lo cru, sushi, sashimi, poke, essa textura suave, esse sabor limpo que depende justamente por não submetê-lo ao calor. E é aqui que entra o detalhe que muda todo o panorama. O que muitos não sabem é que
o frío extremo pode ser tão letal para os parasitas quanto o fogo. Temperaturas muito baixas destroem a capacidade deles de sobreviver, interrompen seu ciclo e os tornan inofensivos. Por iso, en países con regulamentações rigorosas, o peixe vendido para consumo cru debe ter pasado por procesos de congelamento muito específicos, con tempos e temperaturas proxectados justamente para eliminar eses organismos. Iso non é un capricho nen unha recomendación opcional, é unha barreira de seguranza invisível que protexe millóns de persoas todos os días sen que sequer perceban. Daí o fato de você poder sentar no seu restaurante favorito, pedir sushi con total confianza e aprecialo sen pensar moito no que aconteceu antes de chegar ao seu prato. No entanto, aquí surxe unha pequena fisura nesa sensación de seguranza, porque cando o peixe é vendido como alimento pronto para consumo, existen normas claras, mas cando é vendido como materia prima, como aquele filé fresco na vitrine do supermercado ou da peixaria, a historia muda. Ese peixe non é considerado pronto para ser consumido cru. Presúmese que você vai cociñalo e por iso nem sempre está suxeito aos mesmos requisitos de congelamento. É aquí que moitos consumidores se confunden, especialmente cando ven etiquetas chamativas que suxeren cualidade ou seguranza, termos elegantes, palabras que soan técnicas, selos que parecen oficiais, mas que na realidade non son regulamentados, e iso é máis común do que você imagina. Algumas etiquetas surgiron simplesmente como estrategias para impulsionar vendas cando o consumo de sushi comezou a crecer. Non necesariamente significan que o peixe teña sido tratado de forma a eliminar parasitas, algumas sin, outras non, e distinguilas nem sempre é simples para quen compra. Por iso, se você decide preparar peixe cru en casa, o fator máis importante non é o aspecto do filé nen o cuán atraente le parece no balcón, mas a información que existe por trás, saber de onde ven, como foi armazenado, se pasou por congelamento adecuado. É unha conversa breve que pode facer unha diferenza enorme. Tamén existe a opción de aplicar ese proceso en casa, embora aquí surxa outra variável que poucas persoas consideran, porque os congeladores domésticos, por máis modernos que sexan, non atinxen a velocidade nen a intensidade dos equipamentos profesionais. Iso significa que o resultado pode non ser exactamente o mesmo, e embora existan especies con menor probabilidade de abrigar parasitas, escollelas tamén exixe certo coñecimento do produto. O interesante é que, cando você entende todo ese panorama, o medo inicial comeza a se transformar en algo diferente, non desaparece completamente, mas se converte en consciencia, en criterio, en unha forma máis informada de se relacionar con o que você come, porque o peixe cru non é un inimigo, tampouco é un risco inevitável, é simplesmente un alimento que, como moitos outros, exixe entender como funciona antes de leválo á mesa, e cando você comeza a velo así, acontece algo curioso. Você deixa de ver o peixe cru como símbolo de sofisticación ou tendencia e pasa a velo como que realmente é un alimento que pode ser seguro ou pode ser unha porta aberta para problemas desnecesarios, porque embora moitas persoas consuman peixe cru sen consecuencias, iso non significa que o risco non exista. Cando un peixe contaminado con parasitas entra no organismo humano, os efeitos poden variar desde desconfortos digestivos leves até cuadros moito máis serios. O máis coñecido é a anisaquías, que ocorre cando as larvas penetran a parede do estómago ou do intestino, provocando dor abdominal intensa, náuseas, vómitos e até reaccións alérgicas severas. En algúns casos, o corpo responde con inflamación crónica, o que pode ser confundido con outras doenzas gastrointestinais e atrasar o diagnóstico. Tamén foron documentadas infeccións parasitarias que afectan a absorción de nutrientes, enfraquecen o sistema inmunolóxico e geran inflamación persistente no organismo. E embora a ciencia aínda investigue moitas conexóns, sábese que procesos inflamatorios prolongados están asociados a unha maior deterioración geral do organismo, especialmente en persoas idosas, cuxo sistema inmunolóxico já non responde con a mesma eficacia. En adultos máis vellos, cualquier infección intestinal pode desencadear complicacións maiores, deshidratación, perda de peso ou descompensacións que impactan directamente na cualidade de vida. Quanto ao declinio cognitivo,
O que sabemos é que infecções crônicas e inflamação sistêmica prolongada não são boas para o cérebro. Não existe evidência sólida de que um parasita específico cause Alzheimer por si só, mas sabe-se que a saúde intestinal, a inflamação e as infecções repetidas podem influenciar negativamente a saúde neurológica a longo prazo, ou seja, não é uma relação direta nem automática, mas também não é algo que o corpo ignore sem consequências. Por isso, mais do que demonizar o peixe cru, a recomendação é entender que ele não é um alimento necessário para obter seus benefícios nutricionais. O peixe cozido conserva suas proteínas, seus minerais e seus ácidos graxos essenciais, mas elimina o risco parasitário quase por completo. Você não perde os benefícios, apenas elimina a incerteza. E quando falamos de saúde, especialmente em pessoas idosas, reduzir riscos desnecessários costuma ser a decisão mais inteligente. Assim, a pergunta já não é se o peixe cru pode ser seguro. Em certos contextos, a pergunta real é se vale a pena assumir esse risco quando existe uma alternativa igualmente nutritiva e muito mais confiável. Porque no fim das contas, a cozinha não deveria ser um lugar onde jogamos com a sorte, mas um espaço onde cuidamos do que mais importa: a nossa saúde, nossa família e nosso futuro. E o mais interessante de tudo é que muitas vezes as decisões que parecem pequenas, como a forma como você prepara um alimento, são as que a longo prazo acabam marcando a diferença entre simplesmente comer ou realmente proteger o seu bem-estar.